convicção de que os negócios podem ajudar a construir um futuro melhor. Para isso, então, a Deloitte tem o compromisso de conduzir ações para gerar impactos positivos na sociedade, isso por meio de 3 programas. O All-In, para fortalecer a inclusão e a diversidade, o World Class, que tem como objetivo de capacitar até 100 milhões de pessoas no mundo até 2030, e o World Climate, para promover escolhas climáticas mais sustentáveis para os nossos profissionais e a sociedade. O nosso evento de hoje, ele aborda o tema Educação de Base para as Bases de um Novo País. Nós vamos discutir como é que a competitividade das empresas de amanhã, ela depende diretamente da nossa capacidade de responder aos desafios da formação de crianças e jovens em idade escolar. E para endereçar estas questões, nós contamos com convidados muito especiais. O CEO da Deloitte, Altair Rossato, está aqui conosco, a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, o presidente da Lenovo, Ricardo Bloge, e o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, Roberto Campos de Lima. Então, quero pedir uma salva de palmas aos nossos convidados, que estarão aqui conosco ao longo desta manhã. Então, para a abertura oficial do nosso evento, vou convidar o CEO da Deloitte, Altair Rossato. Seja bem-vindo. Pode sim. Aqui, carinhas experientes, né? E pensar um pouquinho em como que a gente faz coisas melhores. Hoje a provocação que a Deloitte vai fazer é como de fato a gente tem boas ideias, mas como tira elas do papel. Como a gente tira essas ideias e de fato executa. Essa é a provocação que nós vamos ter aqui, né, Viviane? E eu queria começar agradecendo a generosidade da Viviane Senna aqui com a gente, esteve com a gente na semana passada, debatendo um pouco como nós faríamos, ao Ricardo Bloge, muito obrigado, que faz parte do conselho do Instituto Ayrton Senna, e me contava, viu, a seriedade que vocês trabalham, que não foi nenhuma novidade para mim, né? Nenhuma novidade. E ao Roberto Campos de Lima, que também vai nos mediar aqui, nos deu a graça. Então, muito obrigado pela generosidade de vocês, por dedicar o tempo de vocês a coisas que são importantes para o país. E a gente vem aqui falar um pouco do que é preciso ser feito, mas é importante contextualizar. O empresário e a empresária brasileira têm uma dor, e a dor se chama competitividade. É essa dor que gera um monte de transformação. Você tem a dor, você vai buscar o remédio certo. Esta dor é que gera a grande transformação. E esta competitividade começa numa coisa muito básica, que é atrair talentos e ter talentos capacitados. E é disso que nós vamos falar hoje. Como é que a gente transforma a base desta educação para ter talentos capacitados, que todos nós, empresários e empresárias, estão sentindo essa dor antes de competir. Nós precisamos ter alguém capacitado para competir. Nós vamos falar um pouquinho do que nós fazemos para tirar isto do papel, para cobrir um pouco da deficiência da educação que existe no país, como empresários e empresárias. Então, acho que vai ser um debate bastante rico. Eu sempre estou entusiasmado a fazer essas coisas, e este é um tema de ESG. É o S importante que nós vamos debater hoje, mas é um tema sério de ESG. Anselmo, que é o nosso líder desta iniciativa, eu brinco para ele que depois de Sarbanes-Oxley, que mudou o mundo de processos, ESG é a nova onda, porque a demanda é muito grande em cima das empresas para captar recursos e para fazer coisas de fato, e precisa de ideias, precisa se debater ideias e precisa executar essas ideias. Então, eu paro por aqui para não ser chato, porque vocês vão me ouvir um pouco mais durante o dia, mas muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Obrigado, Vanessa. Obrigada por suas palavras.
Muito obrigada, Altair. Daqui a pouquinho o Altair estará aqui no nosso palco para o nosso debate. Então, agora para uma apresentação muito especial sobre o cenário da educação no Brasil, eu convido ao palco a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, bom dia. Alô? Agora foi. Esqueci de ligar. É um prazer estar aqui com vocês, muito gostoso estar num ambiente assim tão aconchegante. É a primeira vez que eu venho num evento depois de 2 anos e meio, né? E é um prazer estar com você aqui, Altair, com você, Ricardo, nosso parceiro de muitos anos, aí a Lenovo é nosso grande parceiro nesse enfrentamento que o Altair trouxe. E a Deloitte também é nosso parceiro, trabalhou agora, né, Priscila, nesse período agora recente, né, do ano passado para cá conosco, um importante trabalho. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Com todos vocês que nos assistem virtualmente. Como o Altair disse, para a gente poder ser competitivo, a gente precisa de educação. Não tem como um país ser competitivo sem pessoas, né, capazes. E eu vou mostrar isso para vocês, dando 2 grandes fotografias, uma do país e outra da educação, para vocês terem uma ideia, né, do que é esse fator, esse vetor importante de desenvolvimento. Eu vou apertar aqui, deixa eu ver se é aqui. Aqui vocês têm uma foto por satélite de 2 bairros. Todos estão vendo? Eu estou na frente, dá para ver? De 2 bairros do Rio de Janeiro. Uma foto georreferenciada, é a Gávea e a Rocinha, que vocês conhecem muito bem de nome. E vocês podem ver que existe apenas uma rua dividindo um bairro do outro. Percebem? Né? Então, se você medir o IDH da Gávea, você vai ter o mesmo IDH do Canadá. Não sei se vocês conhecem IDH. IDH é uma medida de desenvolvimento como o PIB, só que ela inclui educação e saúde, além de renda. Portanto, ela é um indicador muito maior, ele é um indicador sintético do desenvolvimento de um país. E o PIB é só econômico. Então, aqui, se você medir com essa régua, que é uma régua mundialmente conhecida, criada pelo grande prêmio Nobel Amartya Sen, você vai ter um IDH equivalente do Canadá. E o da Rocinha é o equivalente da Argélia. Tá? Então, quando você muda de rua, você não muda de bairro. Quando você atravessa a rua, você muda de país. Você sai do Brasil-Argélia, entra no Brasil-Canadá e vice-versa. Ao fazer isso, né, em menos de 1 minuto, você tem esta diferença de educação, você tem essa diferença de renda, 10% da renda, e você vai ter essa diferença de expectativa de vida. Ou seja, você vive 10 anos a menos só porque você mora do lado de lá da calçada. Acho que esse é o indicador que mais tangibiliza o que é morar no Brasil Gávea, no Brasil Canadá e no Brasil Rocinha. Você vive, em média, 10 anos a menos. Obviamente, essa fotografia não é só da Gávea e da Rocinha, nem do Rio de Janeiro. Essa é uma fotografia do Brasil. E ela mostra que nós, brasileiros, não moramos no mesmo país. A gente mora em países muito diferentes. E a grande tarefa que o país tem é fazer com que todos nós moremos no mesmo país. De preferência, no Brasil de lá, né? No Brasil de primeiro mundo, como nós estamos aqui no espaço de primeiro mundo. Esse é o grande desafio. E isso significa, gente, 2 tarefas. 2 tarefas importantes. Uma tarefa de larga escala, porque não são poucas pessoas que moram no Brasil Rocinha, né? No Brasil Argélia, Uganda, Haiti e tantos outros Brasis que a gente tem aqui. É a grande maioria.
Isso significa, portanto, uma tarefa de larga escala, como eu disse. Não adianta sair de varejo, com estratégia de varejo, para enfrentar um problema de atacado, porque você não vai fechar a conta. Tá? E a segunda tarefa é a tarefa de desenvolvimento dessas pessoas, porque elas só estão morando no Brasil Rocinha porque elas não tiveram a oportunidade que nós tivemos aqui de nos desenvolver. Então, para você mudar de país, você precisa se desenvolver. E o que é que desenvolve gente? Se você é da casa, tiver dado roupa, dinheiro, comida, você desenvolve a pessoa, você garante sobrevivência, mas você não garante desenvolvimento de potencial. O que é que desenvolve o potencial das pessoas, capacidades? É uma coisa chamada educação. Portanto, se você quer desenvolver gente, você precisa, através de educação. Essa foto aqui, gente, significa, resumidamente, o seguinte. A tarefa do Brasil, a grande tarefa do Brasil é desenvolver gente e desenvolver gente em escala. E o que desenvolve gente é, ainda até hoje, uma coisa chamada educação. Não tem nada mais estratégico que isso. Então, essa aqui é a foto síntese do Brasil, da grande tarefa que a gente tem, que é desenvolver gente em larga escala. E educação é quem faz essa ponte. Ela é uma espécie de passaporte econômico, social, para o outro país. Muito bem. Se educação é tão importante, para vocês terem uma ideia, essa é a foto da desigualdade brasileira que, depois da pandemia, com a pandemia, ficou muito escancarada, né? Todos que não tinham consciência tomaram consciência que a gente tem uma imensa desigualdade no Brasil. Então, aqui é uma foto da desigualdade brasileira. Sabe quantos por cento educação responde por essa foto? Responde por quase 50%. Sozinha, educação explica quase 50% da desigualdade brasileira. Outros fatores, como ser homem ou mulher, negro ou branco, morar no Nordeste ou Sudeste, e outros fatores dessa natureza, respondem entre 2% e 8% cada um deles, para explicar a desigualdade. Sozinha, ela responde por quase metade. Então, se você quer mudar isso, você tem que mudar a causa disso. Tá? Então, a causa disso, que é a educação, está o seguinte: a gente tem quase 50 milhões de crianças e jovens na escola. Quase uma Espanha, mais do que uma população total da Espanha, nas escolas brasileiras. Tá? Portanto, como eu disse, não é meia dúzia que está na escola, é muita criança que está na escola. De cada 10 crianças que entram, dessas tantas 50 milhões, de cada 10 que entram, sabe quantas terminam a educação básica? Quem entra no primeiro ano do ensino fundamental e vai até o final do ensino médio, quantas crianças fazem esse trajeto todo? Apenas cerca de metade. 6 crianças chegam até o fim. Nós temos o dom de perder quase metade do capital humano do país nesse trajeto. Se fosse um hospital, de cada 10 pacientes que entram, apenas metade sairiam vivos. Tá? Se fosse uma empresa, eu costumo usar o exemplo da Vale, coloca o ferro lá em Carajás, quando chega no porto, só tem metade do ferro no trem. Vai dar certo? Vai funcionar? Se eu pergunto para vocês, empresários, uma empresa funciona jogando fora metade da sua matéria-prima? Não. Nenhum país tão pouco. Tá certo? E aí a gente fala assim, mas chega a metade, né? No fim, chega a metade desses 50%. Então, tá bom. Então, vamos ver essa metade que chega, os sobreviventes, como é que eles chegam? De cada 10 que chegam, apenas 3 sabem português e apenas 1 sabe matemática. Tá certo? Que é só metade. Portanto, sai meio sabendo português, sabendo matemática. 1,5 sabendo, aliás, é meio só sabendo português e matemática. Tá certo? Então, vocês imaginam o que é que isso significa? Você entra com 10 e sai meio direito.
como é que a empresa funciona com esta quantidade de pessoas capacitadas, né? Os custos são 3 custos básicos, gente, desta fotografia da educação. Um custo econômico. Esses são os 3 custos: econômico, social e político. Acho que eu tenho que apontar para lá, né? E, primeiro custo econômico, a gente tem a nossa produtividade, Altair, que você colocou tão bem. Aqui é um quadro, se vocês olharem no eixo horizontal, você tem anos de estudo da população, né? 7, 8, 9, 10, 12, 13 anos de estudo da população. E aqui, no eixo vertical, a produtividade por trabalho, né? O per capita por trabalhador do país. A regra em economia é, quanto mais você aumenta a educação da população, anos de estudo da população, você aumenta a produtividade. Isso é uma regra clássica da economia. Vocês podem ver que, de fato, todos os países ali, são apenas alguns, mas qualquer um que você colocasse, iria fazer essa curva para cima. Alguns com maior inclinação, outros com menor. Coreia é um fora da curva. Isso significa, essa inclinação média significa $3.000 per capita, cada ano adicional de estudo da população, significa isso. Aumenta um ano adicional da população de estudo, você aumenta $3.000 per capita a produtividade do trabalho, tá certo? A Coreia faz 6.000. Ela é mais eficiente em transformar a educação em produtividade. O Brasil é uma exceção. Ele aumenta anos de estudo e não aumenta produtividade. É só $200 per capita por ano adicional de estudo. Ou seja, praticamente é um eletrocardiograma de morto, né? Não muda a produtividade, porque você está aumentando apenas quantidade de anos, não a qualidade. Como eu expliquei antes, crianças que chegam, a metade que chega sem saber quase nada. Então, não adianta você ter uma pessoa que sai da escola sem saber quase nada, tá certo? Então, o custo, isso significa produtividade baixa, né? 5 brasileiros para cada americano, 3 brasileiros para cada coreano, o equivalente a um trabalhador japonês de 1964, essa é a nossa produtividade comparada, e isto custa para as empresas, porque ela não tem pessoas, ou quando tem, são pouco qualificados para fazer as tarefas e competir no cenário global. Esse é um dos preços do ponto de vista econômico. Mas cada criança que sai da escola despreparada, não sai só despreparada para trabalhar e produzir produtivamente. Ela sai também despreparada para viver socialmente. Então, você tem o custo social de também não ter uma educação de qualidade acontecendo em larga escala. Então, um estudo recente do Banco Mundial mostrou que 60% do potencial, né, dos nossos alunos, né, dos jovens de 18 anos, estão comprometidos, só 60% é desenvolvido, 40% está comprometido. Ele não desenvolve 40% do potencial dele. Então, você está jogando fora os tais, a tal metade, praticamente, das pessoas ou do potencial das pessoas. Esse é um estudo bem recente. O custo disso é que você vai continuar mantendo a questão da desigualdade, gente. Você vê que ali nos primeiros círculos, entra todas as crianças, praticamente, entre as 20% de menor nível econômico, socioeconômico, e os de maior nível socioeconômico, não tem quase diferença. Já depois, com 12 anos, você já vai perdendo crianças, e mais do lado esquerdo do que do lado direito. O que eu tinha aí no final do ensino da escolaridade, você vai estar com esta diferença, e ao final do ensino médio, com 2 anos de atraso, que aqui a gente está dando 2 anos de atraso, devia concluir com 17.
você vai ver que aqueles 6 que eu falei lá inicialmente, que é a média, né? Nós temos uma média, mas, na verdade, um país tão desigual, a média é uma ficção. O que, de fato, sai é o 40% só de crianças, de jovens de baixa renda saem da escola, não é nem como sai, é que saia. E 88%, quase 90% de jovens de alta renda. Ou seja, quem está chegando no fim somos nós mesmos. É a elite do país. Aquela grande quantidade da Rocinha, esses vários Brasis, que é a maior quantidade, não está chegando lá. Tá? E esses vão trabalhar. Ou não, porque não conseguem trabalhar. Então, na melhor das hipóteses, gente, o que acontece com essas pessoas? Elas vão para o mercado informal, competindo de maneira desigual com as empresas, que pagam imposto e tudo mais, ou, na pior das hipóteses, vão para o mercado paralelo, de violência, tráfico, drogas e tudo isso que a gente está assistindo, que custa um absurdo, quase 6%, né, da economia. Então, o custo disso, gente, é imenso, porque você está fabricando gente para o Brasil Argélia, para o Brasil Haiti, e essas pessoas vão ter que sobreviver. E todos pagarão essa conta, não só eles. Então, não é muito inteligente fazer isso com a principal fábrica do país, porque vocês pensem na escola como uma fábrica. É uma fábrica de gente que fabrica milhões, né, de pessoas por ano. Mas fabrica desse jeito e as consequências são essas. E ainda tem o terceiro custo, que é o custo político. Aqui eu estou falando do custo da desigualdade e as decorrências do custo da desigualdade, né? Para resumir, que todos nós assistimos. Gente com fome, gente de todo jeito que a gente já tem visto. E o último custo é o custo político. Que cada brasileiro que sai despreparado para trabalhar e para viver, ele também é despreparado para votar. E, de todos os 3 custos, este é o maior custo. Este custo é incalculável, porque essas pessoas votarão. E votarão todo tipo de coisa que a gente tem visto. E a gente já viu o custo disso em números na Lava Jato, o que custou, uma partezinha do custo que a gente conseguiu enxergar e que agora estão desmontando tudo. Mas deu para todo mundo ver. Então, assim, gente, é muito caro ter uma fábrica de capital humano que funciona assim. É muito, 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 muito caro para o país. É incalculável. Então, nós precisamos consertar isso, porque não tem remendo que dê para fazer numa pessoa que sai da escola desse jeito. E a gente sabe o que é necessário fazer. É possível fazer. E aqui, gente, muitas pessoas, se eu deixasse aqui abrir para perguntas, muitos perguntariam, mas é falta de dinheiro? Isso aí acontece porque está faltando dinheiro na educação, investindo em professor e qualquer coisa assim? Não, gente. Nós investimos, nós somos bem esforçados, nós investimos bastante em educação no país. A indicação internacional é entre 4% e 6% do PIB de cada país, a investimento em educação. Nós já investimos 6% do PIB, o topo da indicação internacional. Nós somos bem esforçados nesse sentido. É mais do que 80% dos países investem em educação em seus países. Tá? Então, assim, não é falta de dinheiro, isso significa os 6%, gente. Em saúde, nós investimos 4, qualquer coisa por cento. Nós investimos mais em educação do que em saúde. Tá? E significa 1 bilhão por dia. Dia sim, dia não, sábado, domingo, feriado. Todos os dias significa 1 bilhão por dia. É muito dinheiro, não é pouco. O problema é de eficiência. Não adianta eu despejar dinheiro numa empresa falida. Você precisa consertar a eficiência dessa empresa. Não é? Meio lógico? Mas não é muito lógico em educação. E, então, a gente tem um desafio de eficiência para enfrentar. E eu vou mostrar aqui um quadro
Aqui, deixa eu ver se tem um point aqui. Onde que eu posso apertar um... Não tem um laserzinho para apontar, mas tudo bem. Vocês veem na linha de baixo o gasto per capita de aluno, de investimento em educação, tá? Quantos $1.000 cada país investe em educação. E no eixo vertical é a proficiência no PISA, quer dizer, o nível de aprendizagem, a avaliação internacional que mede a performance dos alunos em matemática, no caso, tá? É uma prova internacional extremamente importante. Vocês veem que a linha preta é mais ou menos a curva onde os países estão colocados. O que equivaleria àquele tipo de investimento com a performance esperada mediante aquele investimento. A linha preta representa isso. Vocês veem que tem países acima e países abaixo dessa linha, significa países que têm maior efetividade com o mesmo dinheiro e países que têm menor efetividade investindo o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de dólares. Dá para entender? Muito bem. Vocês veem que a linha vermelha, abaixo da linha vermelha, não tem ninguém abaixo do Brasil, em termos de eficiência. Ou seja, o Brasil é o país mais ineficiente em termos de uso do mesmo valor per capita de investimento aluno que qualquer outro país. Ele investe cerca de... Bom, nessa época era 4 mil, ele está de 2014, hoje é um pouco mais, mas é tudo equivalente. Este valor, frente a outros países que investem a mesma coisa, eles eram mais eficientes que o Brasil. Tá? Nós somos, o Brasil, o país é o mais ineficiente no uso dos mesmos valores que outros países investem, no mesmo patamar, tá? Se ele fosse mais eficiente no nível ali do Chile, do México, que estão ali perto do preto, aqui embaixo, perto da República Dominicana, vocês têm o Brasil, tá? A real, esse Brasil que eu mostrei agora nessa foto anterior. Ele está entre os 10% mais ineficientes. Tá? Se ele fosse para a linha preta, ali como tipicamente Chile e México, nós estaríamos lá naquele ponto ali da curva. Tá? Portanto, era uma questão de usar o mesmo dinheiro com mais eficiência. A gente já estaria lá. Tá? Não é questão de aumentar o dinheiro. E aqui vocês têm, por exemplo, escolas. Uma escola aqui em São Paulo, que está lá no nível do Brasil ineficiente, perto da República Dominicana, e tem uma escola lá em cima, perto da Alemanha. No mesmo país, é lá em Cocal do Alves, lá no Piauí. Então, o Brasil não sabe fazer educação? Sabe. Porque você tem escolas que estão lá no nível da Alemanha, em termos de eficiência no uso do recurso que ele recebe, com escolas que têm o nível da quase República Dominicana em termos de eficiência, com o mesmo dinheiro. Então, não é a questão de que você não sabe fazer educação. Você tem condição de fazer, é uma questão de usar o mesmo recurso com mais eficiência. Né? É uma questão bem... E eu posso mostrar agora outros exemplos. Por exemplo, Altamira, que é sabe que vocês, aqui no Brasil, a gente tem a maior cidade do mundo, ela chama Altamira. Ela tem 1.000 quilômetros de extensão entre a sede e a parte mais longe da cidade. Tá certo? E 1.000 quilômetros de água. Então, eu estou pegando uma cidade bem complicada de trabalhar lá no norte, né? Numa região difícil, no meio da Amazônia, blá, blá, blá. Nós pegamos essa cidade, né? Já atendemos mais de quase 2.000 municípios no país, ao longo desse tempo todo. E nós pegamos essa cidade que tinha, assim, a criança atrasada era 70%, 80% de criança atrasada pelo menos 2 anos na escola. Crianças multirrepetentes, analfabetas, tudo que tinha de ruim. A gente pegamos as piores cidades ali. As crianças, distorção idade séria, quer dizer que a criança está atrasada há pelo menos 2 anos. Geralmente é mais, é 3, 4 anos, criança de 14, 13 anos lá no primeiro, segundo, terceiro ano da escola, do ensino fundamental. Então, a gente conseguiu reduzir esse atraso de 70 para 21, de primeira a quarta, de quinta a oitava, de 80 para 20%.
tá? Lá no meio da água. Tá? Estou pegando diferentes municípios, não é uma escola, tá, gente? É o município, o estado. A gente trabalha com essa escala. Estou pegando agora 3 lugares. Lá eu peguei norte, peguei agora nordeste, sudeste e centro-oeste. Teresina, São Vicente, Sinop. Teresina foi de 26 para 5, São Vicente 16 para 3, Sinop de 28 para 4, para mostrar que não é num lugar, não é numa cidade, não é numa região, é em qualquer lugar do país, não importa a região, não importa o tamanho da cidade, você reduz no nível sistêmico. Não é uma escolinha que você vai lá e adota. Isso é fácil, gente. Vai fazer isso no nível sistêmico, onde está o problema. Porque o nível do problema é sistêmico. Não adianta você fazer varejinho e lá adota a escola da esquina. Este não é o tamanho do problema. Você não vai fazer nem cócega fazendo isso. A gente tem que raciocinar igual empresário. Quando vocês pensam o negócio de vocês vão, no mínimo, pensar o país, a região, o mundo. Quando entra na área social, a pessoa desliga o botão do empresário e sai fazendo coisa boniteza no bairro. Isto não é o problema do Brasil, gente. Nós não estamos na Bélgica. Nós estamos no Brasil. A maior parte das pessoas estão de fora. É a maior parte. Eu mostrei no primeiro slide. Então, você tem que pensar, raciocinar estrategicamente. Você não pensa estrategicamente o negócio. Quando você vai fazer a área social, você tem que pensar estrategicamente do mesmo jeito, porque o problema é sistêmico. Não adianta ir com varejo. Então, aqui, nós temos que você pode ir com estratégia de atacado e resolver o problema no atacado, onde ele está. Tá certo? Não estou falando de teoria. Último exemplo, Sobral. Sobral era o pior de todos. Nós pegamos os 100 piores municípios do país, escolhemos os 20 piores dos 100 piores, Sobral era o pior dos todos os outros. Este município, ele virou o number 1, o pódio. Ele virou o primeiro. Ele é o município que tem o melhor IDEB do Brasil, a melhor nota em educação do país. Saiu lá da última fila e foi para o pódio direto. Aqui tem o trajeto de evasão, de distorção, de aprendizagem é o oposto, de alfabetismo, a alfabetização é o oposto. Ele se tornou a capital da alfabetização do país. Ele que tinha 97% das crianças atrasadas pelo menos 2 anos. Quando a gente pegou, era o Ciro Gomes, que era o prefeito, ele tinha praticamente 100% das crianças atrasadas, mínimo 2 anos. Era um horror, né? Ninguém era alfabetizado. Então, a gente entrou com política de alfabetização, entrou com política de gestão, entrou com política de tudo, de recuperação de atraso escolar, e ele virou isso. E não só fizeram isso, como eles foram para o Estado mais tarde, como gestão, e no Estado eles levaram esse know-how todo e implantaram no Estado. E o Estado se tornou o Estado de maior alfabetização do país. Eles se saíram lá também, né, do fim, e hoje eles são o Estado referência em alfabetização do país. Das 100 escolas melhores de educação do país, 80 estão no Ceará. Tá? Então, por incrível que pareça, é um Estado pobre, ele tem 3 vezes mais a renda de São Paulo, e ele performa 10 milhões de vezes melhor do que São Paulo. Então, gente, a gente pode, sim, resolver o problema em escala. É uma questão de pensamento estratégico que você usa e você age, né? E isso significa, depois, todos os bônus daqueles ônus que eu mostrei dos 3 custos. Então, termino com um vídeo de uma criança de Pernambuco, no caso. Ela chama Paloma, ela era analfabeta e atrasada. Tinha 12 anos, estava lá ainda no 1º, 2º ano. Eu repeti assim porque eu estava desinteressada nos estudos, assim, levava os estudos mais assim na brincadeira, sabe? Eu ficava assim nervosa, como chegava o final do ano que a professora pegava aquela caderneta dela com muitos nomes dos alunos todos da sala e dizia aprovado, reprovado, e como a professora dizia, Paloma, você não passou. Aí vinha aquilo assim em mim, mas aí a menina fez,
Eita, Paloma, não tem mais jeito. Não, todo mundo para aprender a errar na vida, então eu sou uma brasileira, então eu vou lutar pelo meu futuro. Todo mundo até para correr de bicicleta levar muito baque. Aqui é o caminho da minha casa, eu vou mostrar a vocês aqui. Meu padrasto aí, meu segundo pai, minha irmã Débora aí, minha mãe, que é Pedrinho, meu irmão. Aqui é minha cama, eu durmo só aqui, eu 2 irmãos. E eu agradeço a Deus por ter uma professora boa assim, um pouquinho que ela sabe, um pouquinho que ela aprende, ela nos ensina pra gente já como crescer e ensinar outras pessoas. Quem não se liga, eu era aluna dela e agora sou aluna dela de novo. Eu fui professora de Paloma no Se Liga e estou trabalhando com ela esse ano no Acelera. Quando ela chegou no Se Liga, ela era uma menina sem brilho, apagada. A oportunidade veio com o programa. Hoje, ela é uma menina que brilha. O Acelera não só ensina a ler e a escrever, ele ensina a respeitar, ele ensina a seguir em frente, ele ensina a não desistir. Ela desabrochou e acordou. Hoje o pensamento de Paloma é outro, ela quer ser até advogada. Porque advogada é uma coisa boa. Minha dúvida é se eu vou ser advogada para defender ou acusar. Porque fica mal você defender uma pessoa que cometeu um crime e fica mal você acusar uma pessoa que é inocente. Eu vou ficar um pouco famosa. Aquela dali é muito boa defendendo, aquela dali é muito boa acusando. Meu nome é Paloma, seu juiz, eu vim defender o povo brasileiro. Eu vim aqui dizer que eu tô aqui para acusar o mal, para defender o bem. Siga em frente, vou defender os outros brasileiros. Vou dar força a eles. Como eu vi que eu estava conseguindo ler lá no Se Liga, eu digo, é aí que eu tenho a minha chance de seguir em frente para ter meu futuro que eu quero na minha vida. Muito bom. Ela é muito engraçada, essa Paloma, né? E é muito espontânea, né? Estava apagada. Ela era uma daquelas que ia para a escola sair, né? Não ia chegar nem no final, estava já saindo. Então, esse é o desperdício que a gente faz todos os dias, e esse desperdício que a gente está revertendo com empresas como a Lenovo, né? E tantas outras que estão aqui, a Deloitte, que também nos ajudou. Aqui está a nossa equipe, além do Roberto, temos aqui a Érica, a Ana, não sei se tem mais alguém aqui da equipe. Oh, gente, desculpe aqui, eu quero agradecer a toda a equipe que faz todo dia isso acontecer, agradecer muito Ricardo, toda a equipe da Lenovo, também Deloitte, toda a equipe da Deloitte que, através das suas competências específicas, nos apoiam nessa grande tarefa que é fazer com que o país dê certo, fazendo com que as pessoas deem certo, começando com as crianças. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui, a gente logo mais pode falar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Viviane, pode ficar. Viviane, pode, por gentileza, se acomodar, pode ficar aqui conosco já no palco, por favor. Pode já ficar por aqui, porque nós vamos já chamar os nossos próximos convidados. Então, agora nós vamos dar início ao nosso painel de debates Educação de Base para as Bases de um Novo País. Para isso, eu vou convidar aqui ao palco os nossos painelistas. O CEO da Deloitte, Aldair Rossato, vem para cá, seja bem-vindo. Já aqui ao meu lado está a Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna. O Ricardo Bloge, presidente da Lenovo, seja bem-vindo. E quem vai ser o moderador da nossa discussão é o Roberto Campos de Lima, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. Seja bem-vindo, Roberto. Antes, então, de eu passar a palavra para o Roberto, vou só já avisá-los que teremos, após o nosso debate, um período para perguntas. Então, todos aqui os nossos convidados presentes estão mais do que convidados para interagir com os nossos painelistas. Então, já vão tomando nota, preparando as suas perguntas. E vocês que nos acompanham de casa, à distância, do seu escritório, também pode participar. Aqui embaixo na nossa transmissão tem um botãozinho verde que te dá o acesso ao chat para você já enviar a sua pergunta para os nossos convidados. Roberto, passo a palavra para você, agora é com vocês.
Muito obrigado. Obrigado a todos os presentes aqui na estrutura do Learning Village. E até onde eu tinha acompanhado, Altair, nós estávamos com mais de 500 pessoas online nos acompanhando no evento, então agradeço a todos vocês. Eu imagino que o número esteja crescendo. Bom, eu vou começar pela Viviane, para a gente trazer um pouco mais desse panorama. Viviane, eu queria que você explorasse um pouco os impactos específicos da pandemia. É um cenário, como você já colocou, que já era desafiador antes desse processo, antes desse período de escolas fechadas no país, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais no detalhe, então, o que acontece no pós-pandemia e como é que você vê o engajamento do empresariado brasileiro nessa pauta da educação. Eu vou pedir só um pouquinho mais de água, se alguém puder me trazer. Olha, assim, obviamente que a situação já era ruim, esses dados já eram pré-pandemia, então vocês podem imaginar o que aconteceu depois, na verdade não dá nem para imaginar, né? Assim, depois de 2 anos, o Brasil foi um dos países que mais tempo ficou com as escolas fechadas, praticamente 2 anos. Para vocês terem uma comparação, países como Inglaterra, Alemanha, França e países da Europa, eles ficaram entre 2 e 4 meses sem aula. Tá? Isto, portanto, só para a gente, porque aqui a gente não tem, acha que realmente ficou... Não, todo mundo ficou sem aula, 1,5 bilhão de alunos no mundo não puderam ir para a escola, mas depois foram voltando, e voltavam antes do comércio. Os países que têm melhor indicador econômico voltaram, educacional, voltaram primeiro às escolas, depois do comércio. Então, assim, aqui foi inverso, e muito depois de abrir o comércio aqui, foi abrir escola com muitas dificuldades. Então, 2 anos sem aula significou, gente, nas primeiras avaliações que tem, significou 10 anos de atraso. As nossas crianças regrediram 1 década na aprendizagem, que já era ruim, que já era muito ruim. E isso do ponto de vista cognitivo. Do ponto de vista socioemocional, o retrocesso foi ainda pior. Então, elas ficaram duplamente atingidas. E isto é muito grave, porque nós vamos ter uma geração inteira de pessoas que se já seriam pouco preparadas, vão ser ainda menos despreparadas. O impacto do ponto de vista socioeconômico e político é gigantesco. É gigantesco. E, diante disso, a gente precisa se mobilizar para poder recuperar esse tempo, né, mais que atrasado. E as empresas têm tomado, né, consciência disso. Acho que ainda é pouco a consciência que se tem do problema. A gente ainda tem muito pouca consciência, porque muito é falado do ponto de vista da fome, do ponto de vista das necessidades físicas, de sobrevivência, mas pouco é falado, porque isso é invisível. Esse é o grande problema. Só que esse é o invisível que se traduz em coisa visível, porque quem está passando fome hoje no Brasil foi justamente quem saiu da escola, quem não chegou lá, ou quem chegou daquele jeito. A grande maioria das pessoas que estão passando necessidade no Brasil são essas pessoas que não fazem aquele trajeto. Então, a fome, a miséria, a desigualdade, se a gente continuar atacando a consequência, a gente vai continuar tendo essa consequência. E tudo que acontecer de disrupção, como aconteceu com a pandemia, vai levar a gente a enfrentar o mesmo problema. Você dá comida hoje, mas você vai ter que dar de novo numa próxima situação. Então, vamos resolver o problema na causa, né? Eu acho que aqui as empresas podem e devem dar exemplos, né, de corresponsabilidade. Obrigado, Viviane. Deixa eu emendar, então, aqui com uma pergunta para o Altair. Altair, você que, na atuação da Deloitte, acaba interagindo com diversas lideranças empresariais, eu queria que você me falasse um pouquinho de quanto essa pauta está hoje
na cabeça dos CEOs, dos presidentes das companhias. E eu também queria que você explorasse um pouco isso a partir da perspectiva do gap de capital humano que nós temos nas organizações hoje, no país e no mundo. Conversávamos agora um pouco antes do evento e outras pessoas vinham sinalizando esse desafio. Eu queria que você trouxesse, então, esse nível de consciência e o desafio, de uma maneira prática, como é que ele pode ser endereçado. Obrigado, Roberto. Primeiro, eu queria começar dizendo que, assistindo o que a Viviane falou e nos mostrou, e fala de dados, né? E a gente gosta de dados como bons consultores, né? Sempre gosta de dados, chega a desanimar, né? Por alguns momentos na sua fala eu fiquei consternado, mas por outro lado me provoca, me dá um entusiasmo de poder fazer, e acho que a visão que o Instituto Ayrton Senna traz é uma das visões mais estratégicas que eu vi sobre educação, hoje, nessa manhã. Acho que de uma maneira muito simples e muito factual, a gente enxerga essa estratégia. Isto não é visível, talvez, para grande parte do empresariado brasileiro. Eu converso com 2 a 3 CEOs ou empresários por semana. Hoje, antes do almoço da segunda-feira, eu já bati minha cota aqui, mas vou ter mais ao longo da semana. E todos têm consciência da importância, mas nem todos têm a visão do que é preciso ser feito. Eu acho que a visão granular ainda é o que a gente mais encontra. Por isso que eu gostei da forma com que você nos educou hoje, você nos educou essa manhã, né? É uma forma bem mais sistêmica, bem claro que é sistêmica. E acho que isto não é visível para os empresários. Quando não é visível, ele toma ações e toma ação. Porque o empresariado brasileiro, ele é muito consciente do problema e é consciente do seu papel, que pode transformar. Não é governo que vai transformar o país, ou o governo que vai transformar. Nós, empresários e empresárias, é que vamos. Esta é a provocação. Só que faz ações granular. Quando a gente fala de clima, é a mesma coisa, né? A Deloitte acabou de montar a Floresta Deloitte, onde a gente pode ver, lá na cidade de São Sebastião da Grama, a gente pode ver as 15 mil mudas que nós estamos plantando todo ano. Porque esta tangibilizar é importante para a gente. Mas será que de maneira sistêmica isso existe? Me parece que não. Me parece, na grande maioria, que precisa de volume de pessoas e de empresários também investindo e fazendo, parece que ainda não tem esta visão. E a gente mesmo, quando é procurado por clientes nossos, dizendo, nos ajuda a executar, a visão é sempre parcial. Falta alguém que dá um step back, né? E olha a floresta para saber, olha, a minha contribuição, ainda que eu não enxergue totalmente, olhando a floresta, eu posso dar uma contribuição maior para esta eficiência que nos falta aqui. Então, isso é o que eu sinto um pouquinho, Roberto. Existe a visão nítida do empresário de que é preciso fazer alguma coisa e faz no seu bairro, né? Faz no seu pedacinho, no seu quintal. Porque é mais fácil, porque é mais perto, porque é mais visível. E isto dá uma sensação aparente de que está tudo bem, de que eu fiz alguma coisa. Mas eu acho que não é o que é preciso, pode-se fazer mais. Então, a provocação aqui fica para fóruns. Acho que fóruns como esse, né, a gente sai daqui um pouco melhor, todos nós vamos sair daqui hoje um pouco melhor, e conscientes, dizendo, é preciso fazer coisas mais robustas. É preciso atuar no atacado, como disse a Viviane, em detrimento de uma abordagem artesanal. O Instituto teve um papel fundamental em mudar esse paradigma aqui no Brasil, Altair, porque, tipicamente, há 27 anos, quando essa organização foi criada, o mundo fundacional em educação ele trabalhava muito nesse varejo. E, ao longo do tempo, isso veio mudando, empresários foram sendo engajados nesse processo. O Ricardo Bloge, aqui ao meu lado, um dos nossos sponsors. Aliás, eu também queria agradecer a Tereza, da BRK, também presencial conosco, também um parceiro importante do Instituto. Bloge, eu queria que você trouxesse a perspectiva de quem está fazendo, né? Você é um CEO que colocou isso na sua agenda
e é muito importante para o Instituto, mas não só isso, você tem trazido esse debate de uma maneira ampla. Mas eu não vou deixar de te perguntar a partir da perspectiva da tua companhia, que é uma companhia de tecnologia. Qual é o papel da tecnologia neste processo de transformação da educação? Como é que nós podemos inovar mais para que esses desafios sejam superados, na sua visão? Alô? Bom dia a todos. Altair, equipe da Deloitte, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Viviane, sempre muito querida, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras, acho que não mereço tanto, mas realmente tem sido uma parceria, e o Roberto por vocês. Gostaria antes de dar um depoimento aqui sobre a nossa parceria com o Instituto Ayrton Senna, né, que começou em 2019, praticamente. Eu já tinha tido uma experiência com o Instituto em outra empresa antes disso, mas quando a Lenovo montou sua fundação, chamada Lenovo Foundation, em 2018, e eles estavam começando a olhar ao redor do mundo como fazer investimentos muito focados em educação, como tem sido até hoje, especialmente com foco em STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Recentemente incluíram o AR de artes também. Quando eu vi que ela estava sendo formada, eu falei, eu preciso apresentar o Instituto Ayrton Senna. Eu lembro até hoje, na nossa reunião, tinha o meu chefe chamado Luca Rossi e a Yolanda Connors, que infelizmente saiu da companhia, que estava montando a... Eles vieram para o Brasil, a gente teve a primeira reunião lá no Instituto, né, para a Viviane e o time apresentar o trabalho que era feito aqui no Brasil. E, como sempre digo, foi amor à primeira vista, né? Eu achei que ia ter que ficar convencendo, reuniões, apresentações. Depois da apresentação deles, mostrando isso que vocês viram aqui hoje, né, todo o trabalho que vem sendo feito há mais de 25 anos com seriedade e profissionalismo, eu praticamente não precisei gastar mais nenhum slide. Eles saíram de lá e falaram, Ricardo, é isso mesmo, nós vamos fazer juntos, né? De lá para cá, eles deram o pontapé inicial, né, toda a nossa contribuição hoje para o Instituto, anualmente, para vocês entenderem, para cada produto vendido no varejo da Lenovo, que sai com adesivo do Instituto Ayrton Senna, a gente faz um repasse para o Instituto. Todo esse recurso hoje é gerado aqui no Brasil. A gente não recebe mais da Lenovo Foundation, porque ela foi para outras iniciativas também, mas com muito orgulho a gente consegue gerar esse recurso e fazer esse repasse. E com muito orgulho e privilégio, porque eu digo, esse trabalho que vocês têm visto aqui, né? Combinado com isso, eu faço parte do conselho hoje, a gente... olhando na tua pergunta, a tecnologia, né, como a gente viu, como é que uma empresa de tecnologia como a Lenovo pode contribuir, né? A gente vê a tecnologia no setor de educação empoderando as pessoas, né, tornando mais democrático. Mas ela não é o fim, ela é o meio, né? O fim é realmente o que vocês acabaram de ver. Eu sempre conto um caso, eu trabalhei em outra empresa, a gente ganhou uma licitação, a gente participa de várias licitações, e ultimamente muitas delas no setor de educação, a nível municipal, estadual e federal. E eu lembro de ter ganho uma licitação que entregava computadores em 4.500 municípios, escolas do Brasil. Municípios são 5.000, mas várias escolas, né? E nesse processo, você entregava, fazia entrega, e eu lembro que para receber o pagamento, você tinha que ter o canhoto assinado daquele equipamento que foi entregue na escola. Existiam várias cidades que a gente simplesmente não recebia o pagamento, mas eu deixei, puxa, o equipamento foi entregue, né? Aí um dia, como a coisa estava ficando crítica, eu peguei o telefone e liguei para uma secretaria de educação, falei com a secretária, ela falou assim, olha, o senhor quer receber? Eu convido o senhor a vir aqui na escola, ou vir aqui na secretaria, porque eu vou lhe mostrar quantos equipamentos estão aqui parados, junto com apostilas, tablets, notebooks, que simplesmente não são entregues. E eu falei com o motorista do caminhão, ele falou, doutor, eu fui entregar lá, o diretor da escola se recusou a receber o computador. Primeiro, porque não tinha energia elétrica. Depois, que nem pensar em internet. Terceiro, porque iam roubar o equipamento no dia seguinte. Então, o que eu faço? Eu devolvo para a Secretaria de Educação. Nós estamos falando de praticamente 8 anos atrás. Não mudou muita coisa. Então, tecnologia por tecnologia, sem fazer esse trabalho de base, não vai ajudar o país a tirar essa desigualdade que a gente acabou de ver, né? Mitigar essa desigualdade. Agora, o papel da tecnologia, e durante a pandemia a gente viu muito isso, né? Tanto escola privada como o setor público foi muito mais afetado. As escolas privadas implementando projetos de 5 anos em 2 meses, né, tendo que trazer esses projetos. Digitalização da apostila, do material, ensino à distância, mas nós estamos falando de escola privada. E a escola pública, né? Quanto a gente retrocedeu?
A gente fala, não, nós vamos dar aula para o aluno através de um smartphone, que é um da família, que ela usa para trabalhar. Não adianta levar o tablet lá, porque não tem internet. A gente vê a coisa, talvez agora melhorando, com as licitações de 5G, né, que parte das licitações é justamente fazer essa disseminação da tecnologia para que as comunidades menos favorecidas possam ter acesso à internet. E aí sim, se você tivesse isso na época, você conseguiria talvez não ter esse retrocesso. Então essa tecnologia tem que chegar de uma maneira organizada, né, com ferramentas novas. Nós estamos falando aí em tecnologias de educação que saem para fora da aula, né? Hoje se fala em ensino através do TikTok, ensino através de gamificação, jogos, que é para tentar atrair o aluno nesse processo. Sabe que nas nossas interações, Ricardo, com diversos secretários de educação, a gente tem ouvido muitas histórias do que aconteceu durante a pandemia. Em alguns casos, famílias com 4 filhos, um único dispositivo móvel e um pacote de 4G que acabava no 5º dia do mês. Então, infelizmente, um pouco do que aconteceu foi que, na prática, nós não tivemos educação durante esse período e o locus da educação, que é a sala de aula fechado, isso teve um impacto bem importante. Eu queria agora emendar um pouquinho aqui com a Viviane, muito na perspectiva de política pública. Viviane, qual é a sua leitura do que pode ser feito? Como é que nós podemos dar uma guinada na educação brasileira e parar com esses voos de galinha, né, com essas patinadas que nós temos dado na educação brasileira? Eu acho que um problema se situa no nível do conhecimento, que são escolhas que são feitas com base em achismos e não em evidências. A educação ela é caracterizada historicamente por uma certa distância do que a ciência diz que funciona. E uma das tarefas do Instituto, que me parece uma das mais importantes, é justamente aproximar a ciência da educação, trazer o melhor do conhecimento científico no nível mundial para dentro da sala de aula e, portanto, trabalhar as decisões com base nas evidências científicas, assim como isso ficou muito claro na questão da pandemia, na questão da saúde. Isso se tornou mais ou menos de conhecimento público. A gente já faz isso há muito tempo, né? Há mais de década a gente trabalha com isso. Então, esse foi um grande embate, a gente trouxe economia, administração, psicometria, neurociência, psicologia, conhecimentos dessas áreas científicas para dentro da área de educação. A gente tem 28 anos. A gente começou há praticamente 30 anos atrás, trazendo ciência, trazendo coisas que não faziam parte do mindset. Esse é um investimento grande, e importantíssimo para você avançar o que fazer, porque não adianta você fazer algo que não tem evidência que funciona. A segunda questão, eu acho que é a questão da gestão, que eu trouxe aqui, a eficiência, que eu trouxe aqui com dados. E a outra questão que eu acho que é um desafio grande é a questão política. As decisões, muitas vezes, são tomadas com base em critérios políticos. Nessa experiência toda de 30 anos, gente, eu cheguei à conclusão que o que mais empaca a educação é a questão política, porque você avança, muitas vezes, anos numa gestão e você retrocede na outra por uma questão de mudanças no quadro político daquele lugar, seja um município, seja um estado, seja um país. Então, eu acho que aqui a descontinuidade política é um fator muito grave, que vem atrapalhando demais a questão de sindicatos e coisas ideológicas que acabam se interpondo no processo de decisão em lugar de um critério de evidência do que funciona, do que não funciona. Eu acho que esse é um dos principais desafios que o Brasil tem. Obrigado, Viviane. Altair, eu queria
conectar aqui um pouco com um material que a Viviane apresentou, que é aquele do Banco Mundial, do Índice de Capital Humano. E o dado nos chama muito a atenção, né, de dizer que as crianças nascidas em 2019 irão desenvolver somente 60% do seu capital humano potencial. Ao mesmo tempo, nós ficamos aqui discutindo que falta capital humano para as nossas organizações. Muda o cenário, temos um modelo de trabalho híbrido, mas temos um desafio fundamental de atrair e reter pessoas com as competências necessárias para que as nossas empresas sejam competitivas. Eu queria que você explorasse um pouquinho isso para a gente, esse desafio e como endereçá-lo, e como empresas, inclusive como a Deloitte, têm feito essa abordagem. Obrigado, Roberto. A Deloitte, por exemplo, tem um modelo há décadas. Eu entrei na Deloitte há 34 anos, como muitos dessa sala, e não sabíamos nada, né? Entrávamos como trainee e lá ficávamos 3, 4 meses sendo treinados, e todo ano um programa grande de temas para passar por um processo de continuação, de educação continuada. Esse é um modelo que funcionou, como eu disse, por 3 décadas. Hoje não serve mais. Trazer para dentro de casa, para capacitar, é tarde demais. Então, hoje, o que eu vejo com os meus clientes e com os CEOs, empresários que eu encontro, é um modelo já diferenciado. As Golden Schools, aqui, aliás, o Fred estava me contando aqui, o Reinaldo, aqui tem uma Golden School, eles acho que contavam para você, né, Ricardo, antes, uma Golden School, que é um modelo absolutamente necessário nesse momento. Eu preciso dar primeiro o conhecimento, eu preciso compartilhar, eu preciso treinar e capacitar as pessoas para depois poder ter a oportunidade de recrutar. Espaço tem de monte, né? Nós temos 1.200 vagas em aberto na Deloitte, não conseguimos preencher, são vagas qualificadas. Eu, inclusive, na semana passada, visitava o Porto Digital, lá no Nordeste, que eu fiquei muito admirado de ver o que estão fazendo. Ricardo, você deve conhecer melhor do que eu. Nós estamos nos mudando para lá, e o presidente, o Pierre Lucena, que é o presidente do Porto Digital, me explicava como ele fazia isso e trouxe o ponto, que acho que eu comentei com você quinta-feira, e você apresentou aqui hoje, Viviane, da deficiência da língua portuguesa e da matemática. Lá é preciso, para cada jovem, e Recife, o entorno do Recife está bem pobre, e a pandemia deixou isso muito mais evidente, bem pobre, e é preciso R$300 por jovem, por criança, para que ele saia de casa e vá até a escola, para que ele tenha as condições mínimas de ir, de higiene, de transporte, de alimentação. É preciso isto. É a educação básica, é parte. Como que ele leva alguém para a escola para ensinar português e matemática para poder começar a pensar em alguma coisa que vai ser um talento no futuro? Então é gravíssimo isso, né? E isto não é uma situação da Deloitte, nós estamos crescendo porque as empresas estão se transformando. Mas como que as empresas se transformam? Transformando as suas pessoas, que é quem executa, tem que colocar sistemas, tem que colocar processos, tem que gerir aquela empresa, transformando as pessoas. Nós, por exemplo, nos preocupamos em transformar as nossas pessoas. Universidade interna, curadoria para isto, trazer muitos soft skills, porque não adianta só você ter um técnico que não vai gerar. Então, a nossa escola não ensina soft skill, não ensina alguém a gerir uma equipe, não ensina alguém a estimular e inspirar uma equipe. Então, esses soft skills são muito importantes hoje, e você precisa suprir no nível do empresário, no nível da privado. Então, este é um modelo que está sendo transformado, e eu também não sei se o Golden School vai sobreviver por tanto tempo que não vem alguma coisa diferente, né? Ele nos forçou a fazer isto, é a melhor solução, é uma das soluções que a gente tem hoje, mas eu não sei por quanto tempo isto sobrevive para assegurar que não precisamos de coisas maiores. Por exemplo, isto não toca a base, o que me deixa consternado na apresentação da Viviane e entusiasmado para fazer melhor, é porque não toca o fundamento, né? Eu tenho questões de diversidade, e eu vou por questões de origem, por exemplo, me preocupa muito.
Eu vou à universidade e eu não tenho base para colocar na minha base. Não tenho base. Se eu quero mais negros, se eu quero mais pardos, eu não tenho base para colocar isto. Então, como é que eu vou suprir uma deficiência? Quando eu tiro uma foto dos meus sócios e sócias, são brancos, na maioria. Não é um extrato da sociedade em que a gente vive e trabalha. Então, se a gente quer devolver um pouco, também os órgãos públicos e as universidades precisam estar nesse jogo. Para entender, a gente precisa cobrar. Eu cobro dos meus fornecedores isto, né? Então, a gente precisa cobrar também os órgãos públicos para que aumente esta base. Então, se não nos supre, é isto que você falou, Roberto, da alta deficiência de talento. Posso acrescentar, Altair, porque eu acho que lembra um pouco, quando vocês lembram aquela foto inicial, e o que saía de cada lado, dos 20% mais ricos, 20% mais pobres, dos 20% mais pobres saía 40%, a maioria são negros, a maioria são pessoas não brancas. Então, quando você tiver uma intenção de colocar na sua empresa uma pessoa, por exemplo, você vai ter dificuldade porque ela não veio, ela não está nem disponível para você incluir. Então, o maior sistema de inclusão produtiva, econômica, política, em qualquer cota que você quiser pensar, é uma fábrica chamada escola. Se ela não funcionar, você não tem de onde tirar, você não tem como cumprir qualquer tipo de cota. Não adianta fazer uma lei para um país que não existe. Você tem que atacar a fonte do problema. E a fonte do problema é essa fábrica, que não fabrica, que não entrega, que entrega de qualquer jeito. Quando entrega? Então, é por isso que, se a gente quer resolver o problema, não adianta você resolver lá na 10ª consequência, você tem que resolver lá na origem, na torneira, para você poder, inclusive, né, fazer certas coisas que são né, importantes. Eu acho que, só para a gente amarrar aqui as pontas. Perfeito. E o que a Viviane traz, quando nós olhamos para o impacto no pós-pandemia, ele é até mais sério, Altair, porque ela falava ali de 1 em 10 condomínios de matemática. Hoje tem diagnósticos, por exemplo, apontando que nós temos mais ou menos 4 em 100 condomínios de matemática no pós-pandêmico. E aí, então, se a gente não tem a inclusão na entrada, na universidade você não vai encontrar, porque parte importante dessa população, como foi dito aqui, são pretos, pobres, periféricos, que vão ficando ao longo do processo, e aí eles não chegam nas nossas universidades e nas nossas companhias. Ricardo, como é que a gente usa tecnologia para mudar esse cenário? Como é que a gente coloca a tecnologia que consegue mudar o paradigma de tantas indústrias, e como é que a gente poderia utilizar também para mudar o paradigma da educação, para mudar esse quadro? Olha, acho que eu tinha comentado originalmente, né, a tecnologia ela tem que vir junto, em parceria com essa capacitação, né? Vou dar um exemplo. Na base, né, a gente fez parceria com o Instituto Ayrton Senna, que foi muito discutido isso. Se você não preparar a base, não adianta pensar no próximo step, né? A gente tem trabalhado, por exemplo, no Laboratório, que é uma organização na América Latina para jovens mulheres programadoras, né? Eu acho que hoje, de 85%, 95% que se formam, no dia seguinte já estão empregados. A gente sabe da deficiência que a gente tem. Praticamente é estimado hoje no Brasil 500 mil de pessoas com deficiência, faltando no mercado, especialmente na área de TI, engenharia, né? Então, se você não tem isso, a tecnologia por si só não vai resolver o problema. Agora, como você faz com que esses nativos digitais já cheguem lá, é começando na base. Então, hoje, a gente tem várias escolas públicas implementando tablets na sua educação, né? Customizando a aula, né? Mesmo no setor público, tecnologias como gerenciamento de sala de aula. Agora, tudo isso não adianta se você não capacitar o professor, né? A gente está capacitando o professor a ser mais eficiente na gestão da escola pública, mas ele também precisa ser capacitado na tecnologia. Então, não adianta só você dar o equipamento para ele poder, se ele não sabe usar esse equipamento na sala de aula. Indo para a tua pergunta, eu vejo que, partindo do setor privado, as experiências que tem
E no esforço de levar isso para o setor público, que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai chegar, quando a gente for melhorando todos esses índices, você tem tecnologias hoje que permitem customizar a aula para o aluno, né? Ou seja, na sala de aula, o professor poder dar um push para aquele aluno e dizer para aquele aluno que ele não está prestando atenção, eu consigo mandar um vídeo, alguma coisa que desperte mais interesse por aquela matéria. Né? Como é que você faz isso? Indo no extremo, eu já vi aplicativos onde você põe uma tiara que está medindo os impulsos do cérebro para ver se realmente a criança está prestando atenção. Acende uma luz vermelha ali. Quando eu estava assistindo uma apresentação, estava olhando meu celular, o meu estava vermelho, né? Então todo mundo, ninguém estava prestando atenção. Mas essas são as tecnologias, a inteligência artificial, todo notebook tem uma câmera, né? E essa câmera vai poder ficar analisando a expressão facial, né, as reações do aluno, remota ou na própria sala de aula, para poder melhorar o aprendizado. Esses são exemplos de aplicações. O 5G, que a gente comentou bastante, né, quando a criança estiver fora, na sua casa, ali longe, que não tem Wi-Fi, vai permitir ela poder ter acesso da aula ou continuar estudando. Né? A escola é onde a criança tem o seu primeiro contato social, ela não vai desaparecer, não vai ser remota, ela tem que estar na escola. Agora, a continuidade do aprendizado vai ser na sua casa e, com isso, a tecnologia vai poder facilitar. Alguns exemplos do que a gente vê hoje. Fantástico. Obrigado, Ricardo. Acho que a questão de fundo é como é que nós utilizamos a tecnologia em benefício da equidade, que é a questão a ser endereçada no Brasil, num país com tanta desigualdade social, e como é que eu dou mais condições para aqueles que precisam mais. Bom, o nosso tempo já chegando ao fim, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar talvez a mesma pergunta e pedir aqui uma palavra final de cada um de vocês. Este é um encontro sobre ESG. E nós estamos falando aqui do como nós podemos colocar a educação como parte da agenda ESG das companhias. Como é que nós podemos fazer com que isso seja parte integrante destes objetivos que hoje são demandados pelos shareholders. Então, eu queria ouvir Viviane, Ricardo e Altair nas suas palavras finais, mas o que nós podemos fazer para engajar as empresas nessa agenda e as considerações finais de cada um de vocês? Eu acho que o primeiro passo é aquela consciência de que a gente é corresponsável pelo país. Acho que, como histórico, cultural, a gente aprendeu que tudo que é coletivo é problema do Estado. A educação é um problema do Estado, saúde é um problema do governador ou do secretário, segurança, educação é do secretário. Nós não temos nada a ver com isso, né? E essa visão vem de um histórico de colonização, onde quem chegou no Brasil foi o Estado português. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem chegou foram pessoas, cidadãos, inclusive, que estavam fugindo do Estado inglês. Então, aqui, quem chegou foi o Estado, e em torno desse Estado se constituiu um arremedo de sociedade civil que é muito dependente do Estado. A gente deveria entender que a gente, como sociedade, tem que se sentir corresponsável pelo bem público, porque a palavra público e governamental são duas coisas diferentes. Público diz respeito a todos, governamental é uma parte do público, não resume o público. A gente cola e acha que público e governamental é a mesma coisa, e não é. Público, nós fazemos parte do público. E vai precisar, para resolver uma questão pública, como educação, por exemplo, um esforço público de todos nós. Então, em vez de uma ética de desresponsabilização e terceirização, nós deveríamos adotar uma ética de corresponsabilidade pelo bem comum. Muitas vezes, ao abordar isso, a gente acaba abordando pelo aspecto mais material, mais visível dos problemas, que é o problema da alimentação, da fome, da casa, enfim, das coisas materiais. E não compreende que, por trás disso, na fonte disso, na falta disso, está essa coisa invisível que é a educação. A questão ambiental é outra que avançou muito na questão de preocupação, graças a Deus, né, do mundo. Ela é uma questão urgente, fundamental e que se avançou muito.
Então, mas são questões mais visíveis que as pessoas começam a ter consciência, só que as pessoas não entendem que atrás do problema ambiental está também um problema de educação. Que o problema não é a floresta, o problema é o homem que vai lá e derruba a floresta. Então, o problema não é a árvore, é o carinha que vai lá e derruba a árvore. Então, o que a gente precisa entender é que, dentro desta agenda maior de corresponsabilidade, que é o ESG, existe uma tarefa fundamental a ser feita na área de educação que nem sempre é percebida, por ela ser uma dimensão tão invisível, né? Intangível no dia a dia das pessoas. E as escolhas, muitas vezes, acabam sendo pelos mais materiais ou mais urgentes, como na questão da pandemia, né? A questão mais material, ela foi o grande puxador da atenção das pessoas, né? De levar cestas e tudo mais, que é super importante, cesta de comida e tudo mais, é muito importante. Mas, se nós ficarmos apenas nas consequências, nós nunca vamos resolver o problema que causa as consequências, que é a educação. Então, eu acho que nós precisamos dar um grande avanço numa agenda de educação dentro da agenda de ESG. Esta é a razão deste seminário. Obrigado, Viviane. Bloge. Bom, eu acho que muito em linha com o que a Viviane falou, é a gente ser protagonista e não espectador dessa transformação, como ajudar a engajar os nossos colaboradores, nossos parceiros, né, na educação do S, né, da nossa agenda ESG, fazer isso de uma maneira consciente, replicando o que a gente, como empresa multinacional, a gente opera em 180 países, sem medo de copiar, né? Replicando o que deu certo lá fora, e eu estou falando a nível de tecnologias e tal, obviamente a nível de governo é mais difícil a gente fazer, mas mesmo a gente tem poder de influenciar governos, municípios, estados, e trazendo experiências de fora, compartilhando e tentando ver se a gente consegue melhorar esse processo de educação aqui no país, de uma maneira muito pragmática e através de gestão, né? A Viviane falou muito de eficiência. No final do dia é uma questão de gestão, né? Dinheiro não falta, né? Tem bastante, mas falta gestão. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Altair, nosso co-host. Obrigado. Agradeço muito, por favor. Há algum tempo eu tinha uma dicotomia na minha cabeça, dizendo o que realmente, eu lutei um pouco com isso, dizendo, especialmente depois que eu fui a Singapura, e vi como Singapura se transformou nos últimos 50 anos. A Deloitte teve um evento do Board Global que eu participava, e tivemos a oportunidade de ouvir do filho do príncipe ou imperador, seja lá como a gente chama isto, porque é uma situação sui generis, que transformou Singapura. E ele falava, obviamente, muito de habitação, né? E eu tinha essa dicotomia sobre habitação e educação, né? O que deveria vir primeiro? Acho que minha conclusão é: as duas são fundamentais, porque se não há habitação, os pais não voltam para casa à noite, não se higienizam e, consequentemente, não dormiram bem e não podem ir para o dia seguinte para a escola. Mas este é um ponto, a habitação é um ponto de empregabilidade. No momento de empregar, e eu vejo aqui em São Paulo, se as pessoas não estiverem higienizadas, não se empregam, né? Então, este é um ponto de empregabilidade. Mas hoje a Viviane só reforçou o que eu vinha pensando, que é: não adianta dar a casa, não adianta dar a comida, porque não muda, não transforma ao longo do tempo. E a educação é transformacional. Se nós falamos em transformação de um país, e demora, nós vimos aí, né, esse ciclo é demorado, se não educar, não transforma. E o jeito que o empresariado pode fazer isso? O que os empresários podem fazer? Eles têm a oportunidade de vir num palco como nós viemos hoje, ou de falar com um número grande de pessoas. A hora que ele faz isso, ele sensibiliza. A gente não faz transformação se não sensibilizar as pessoas. Aí vem a formação. A gente precisa formar as pessoas que estão no nosso alcance. Você fez isso hoje aqui, Viviane? Você formou pessoas para pensar assim, e depois precisa multiplicar. E aí precisa energia, precisa vontade, precisa entusiasmo para multiplicar, porque aí tem que sair da sua zona de conforto. É assim que eu vejo.
Posso acrescentar aí na sua fala, Altair, e da sua, Ricardo, um ponto seguinte. É importante fazer aquilo que funciona, não ficar inventando moda. Porque, muitas vezes, o empresário quer ele inventar como é que resolve o problema. Ele vai gastar tempo e dinheiro, vai levar anos para chegar, se chegar, às vezes, a encontrar o melhor modelo. Então, é melhor investir em quem está fazendo. E tem muitas organizações que já estão fazendo com resultados. É importante a gente a gente usar a ciência. A ciência não fica inventando a roda, né? Lá volta para a pré-história. Ele aprende a partir de um patamar que se chegou, ele vai dali para frente. Eu acho que isso é muito importante o mundo empresarial fazer, olhando resultados, olhando para quem está fazendo e quem está fazendo resultado, investir aonde está dando certo, né? E por isso eu queria agradecer aqui a todos os empresários que nos apoiaram nessa tarefa, ao invés de ficar inventando dentro de casa, gastando muito dinheiro, porque, como eu digo, uma criança que, por exemplo, no governo Lula, tinha 7, 8 anos quando ele começou, tinha 16 quando ele terminou, depois de 2 mandatos. O que essa criança recebeu ou não durante esse período foi definitivo para a vida dela. Qualquer outro mandato duplo, estou dando um aleatoriamente. Se ela não recebeu, gente, com 16 anos, dificilmente ela vai ter outra chance na vida de receber esta condição básica. Então, é muito importante a questão da eficiência. Não adianta a gente querer inventar coisas novas. É necessário fazer coisas eficientes, porque você pode voltar a ter o dinheiro e investir de novo como empresa. Mas isto não vai resolver o problema, sabe por quê? Porque o tempo da criança já foi. Este não volta mais. Então, a questão da eficiência, gente, é uma questão ética. Não é só uma questão de mais dinheiro ou menos dinheiro. É uma questão a eficiência é uma questão ética. Você não tem o direito de desperdiçar a vida da criança. Então, invistam em quem está dando resultado, em quem se baseia em ciência, em quem se baseia em evidência. Porque, senão, a gente vai gastar, qualquer um vai gastar tempo e dinheiro à toa. E aqui eu quero agradecer, então, empresas como a Lenovo, que não ficou inventando, foi lá e apoiou quem está fazendo, isso tem resultado, a Altair e, de maneira especial, a BRK, que eu não tinha mencionado, eu não reconhecia a Tereza, primeira vez que eu estou vendo ela pessoalmente, a gente só conhecia à distância. A BRK também tem feito isso ao longo dos anos conosco, em muitos lugares, especialmente investindo em ciência, em pesquisa, apoiando o Instituto na frente de ciência, que é muitíssimo importante, que poucas empresas desejam ou acreditam nisso, mas essa é a base também para se ter resultados. Então, eu quero agradecer muitíssimo a BRK por ter estado conosco esses anos, e todos os que eu não mencionei aqui, porque eu não é esta aqui o objetivo, mas queria agradecer, em nome deles, a todos os demais. Obrigada pelo tempo, e é um prazer ter estado aqui com vocês. Obrigado a todos. Por favor. De volta, então, aqui, agradecer. Vamos aplaudir os nossos convidados, painelistas. E, olha, vou dizer que tivemos aqui, ao longo já dessa manhã, 650 pessoas conosco. Então, vocês que nos acompanham à distância, também o nosso muito obrigada por nos prestigiar nessa manhã, e a todos vocês também que estão conosco aqui presencialmente. Pode sentar, gente, tem perguntas ainda. Temos mais alguns minutinhos de perguntas. E, olha, além das perguntas que nós recebemos pela plataforma, recebemos também muitos comentários, muitos elogios à iniciativa aqui desta manhã. Vou ler, inclusive, uma delas. O Marco Nascimento diz o seguinte: fantástica a apresentação da Viviane e os exemplos comparativos entre educação e empresa. Parabéns. A Luciana Carneiro diz: ineficiência na gestão de educação vem de séculos, né? E da prioridade concedida pelos políticos. É uma questão cultural também. A Alessandra Pisono diz que esses dados trazem a esperança da nossa capacidade de transformação, do nosso poder de união. Então, parabéns a todos os envolvidos. Então, vamos a uma pergunta. A plateia relembra vocês que podem participar. Só levanta a mão que a gente leva o microfone até vocês. Já vamos começar. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta, por favor.
Bom dia, Tereza, da BRK. Prazer conhecê-la pessoalmente, Viviane, Ricardo, Altair, Roberto. Viviane, você apresentou aqui um exemplo que foi Sobral. E ali, Sobral começou em 96, portanto, ali deve ter pelo menos 4 mandatos. Você também mostrou que não falta recurso, nem falta conhecimento do que fazer. Nessa sua experiência de quase 30 anos, qual é a grande dificuldade na questão de apresentar um programa como esse, dado que a gente tem exemplos tão relevantes quanto esse que você mostrou de Sobral ou Altamira, enfim, para conseguir vencer essa barreira das eleições a cada 4 anos, dado que educação é uma agenda de Estado, na verdade, né? Tereza, a questão política é sempre desafiante, né? Você é muito mais jovem pessoalmente do que pela tela, impressionante. É uma menina, mocinha. A gente, assim, na verdade, Tereza, a minha experiência mostra quando eu chamei lá os 20 prefeitos, eu fiz um estudo dos piores municípios do país, cheguei lá nos 100, depois nos 20, chamei os 20 prefeitos. E aí, aqui em São Paulo, aí apresentei para eles o problema deles, né? O problema do país e deles. Olha, gente, vocês têm as crianças nessa situação, com esses resultados. E é a minha bolsa que está cantando, desculpe, aí eu esqueci de desligar. E aí, falei assim, quem quer resolver de vocês? Esse é o problema, temos aqui solução, quem quer resolver? Pronto, obrigada, viu? Desistiu. Aí todos queriam, né? E nós não tínhamos recurso para todos, só tínhamos recurso para 10 municípios. E aí foi aquela confusão, né? Porque todos os 20 queriam, e até foi engraçado, porque o Cid levantou, o Cid Gomes, que era o prefeito de Sobral, e ele falou assim, Viviane, se eu não conseguir, se eu voltar para Sobral sem ter o apoio do Instituto Ayrton Senna, eu vou ser linchado. Mas ele falou com aquele sotaque dele de Nordeste, tão gostoso, eu adoro, e todo mundo caiu na gargalhada, né? E depois eles, na verdade, foram escolhidos, porque eles eram realmente os que mais precisavam, e tiveram essa trajetória porque eles fizeram com muito compromisso. Porque, muitas vezes, a pessoa começa, mas ela não faz aquilo com compromisso que precisaria. Então, a gente não vai à frente, a gente vai com quem se mostra comprometido com aquilo que conhecimento que está sendo ali apresentado. Então, assim, eu acho que existe uma disponibilidade quando o político entende qual é o problema e entende que tem como resolver aquilo, de ele se abrir para fazer aquilo. E isso é o primeiro passo, a decisão política, a decisão político-estratégica. Depois tem a questão do próprio secretário e equipe, no sentido de ela ter o mesmo compromisso que o gestor maior. Precisa ter um alinhamento ali, porque, às vezes, o governador quer, mas a equipe não quer, ou vice-versa. Então, esses alinhamentos são importantes e, muitas vezes, eles dão muito certo e, muitas vezes, eles não dão. Então, patina-se, né, nesse período. Por isso que eu disse que a questão política ela é muito importante. Você precisa ter esse alinhamento do gestor maior, do gestor de educação e equipe, para que as coisas andem. E a nossa experiência tem sido positiva, tem tido exemplos que não foram bem, e outros que foram muito bem, como alguns dos que eu trouxe aqui hoje. Mas eu acho que precisa ter esse alinhamento, senão não vale a pena nem começar, senão você vai perder seu tempo. Obrigada, Viviane. Bom, vou fazer a próxima pergunta aqui para o Altair, mas claro que se os nossos convidados quiserem também fazer alguma consideração, fiquem à vontade, tá? Pergunta do Gileno Costa.
qual trabalho pode ser realizado para engajar melhor pequenas e médias empresas em programas e nas boas práticas ESG? Ótima pergunta, Gileno. Isso é um pouco do que eu vinha dizendo. Por favor, Ricardo, Viviane e Roberto, complementem. Mas a gente tem uma visão sempre de grandes empresas. Elas parecem que têm um potencial, e de fato têm um potencial, de investimento e de sensibilização mais forte. Mas grande parte dos negócios do país e do PIB do país está em pequenas e médias empresas. E a gente acaba subestimando. E isso também é uma questão de sensibilizar, de a gente, quando as pequenas e médias empresas querem ser grandes, são ambiciosas e olham o que os grandes estão fazendo. Então, líderes como o que nós estamos fazendo aqui hoje, sensibiliza empresários de pequenas e empresárias de pequenas e médias empresas para também fazer isto. Óbvio que a capacidade pode ser menor, mas é preciso usar um pouquinho do que eles veem as grandes empresas fazendo para multiplicar. Então, o meu mote é muito forte no sensibilizar, formar e multiplicar. E é através das pequenas e médias empresas que a gente tem capilaridade para fazer isso. Então, vejo um grande futuro. Excelente pergunta. Não, eu ia dar um exemplo, né? Acho que como o Altair falou, e se você me permite, Viviane, a gente tem parceiros e muitas vezes eles perguntam como é que a gente, fornecedores, parceiros, como é que a gente pode participar, com quem que eu tenho que falar, e às vezes parece que é uma jornada complicada, né? Tem um exemplo aqui, nós vamos ter o Big Mac, o Mac Dia Feliz, né? Agora no dia 27, né? E você pode convidar o seu parceiro para participar de um evento que pode comprar desde 1 até 1000 tickets, né? É uma maneira simples de participar. E tem muitos outros por aí que basta você divulgar, né, engajar, fazer parte da tua agenda na conversa com o teu parceiro, na tua comunidade, que você consegue engajar mais gente a participar. De uma maneira simples e efetiva. Excelente. Temos uma pergunta da nossa plateia. Quem está conosco? Bom dia, meu nome é Júlia, represento a área de comunicação e advocacy da Danone, no Brasil. E a minha pergunta é, quais são as forças que no setor privado a gente tem de influenciar a política pública, as mudanças sistêmicas, que hoje, unindo, né, com o conhecimento técnico do Instituto, por exemplo, de outras empresas que já estão atuando, a gente está desperdiçando ou a gente poderia estar reforçando, visando realmente essa mudança sistêmica? Como que a gente poderia estar se unindo nesse sentido e hoje não estamos ainda, ou poderíamos estar fazendo mais? Assim, uma das coisas interessantes é que você não vê empresário no gabinete do ministro da Educação, mas você vê no de Economia, no de Meio Ambiente, muitas vezes, enfim, em outros. E acho que isso é importante. A força do mundo empresarial é muito importante, porque você só vai qualificar a oferta se você qualificar a demanda. É igual a história do Procon, né? Quando ele passou a existir, as empresas passaram a oferecer produtos melhores porque a demanda passou a ter uma força maior e, conforme ela foi se qualificando e exigindo, né, direitos, as empresas foram ampliando a sua oferta de qualidade na relação de produtos e serviços. Então, eu acho que ainda a gente não tem muito essa consciência da força que a gente tem como mundo empresarial junto ao mundo político de posicionar a educação como algo que você precisa ter, até para o seu negócio poder funcionar, quanto mais para o país. Então, acho que essa força política que as empresas podem ter, né, numa advocacy mesmo, e também o poder do exemplo, no sentido de fazer coisas que, de fato, mostrem que é possível, né, mudar, seguindo as evidências de que funciona, como funciona. Então, não fazer coisas que não são eficientes, porque, senão, a gente vai continuar gastando tempo e dinheiro onde não precisa e não vai dar resultado para a criança. Então, são duas coisas que se complementam. Uma é ter aquele poder da conversa, né, com o colega empresário e com o político, né, com o mundo político, no sentido de que
isto é importante. Isto importa tanto quanto uma determinada lei para o mundo, o setor empresarial XYZ ao qual ele pertence. E a outra é a questão de você, ao agir, você agir de maneira eficiente, apoiando coisas eficientes, para que outros possam também seguir esse exemplo e a gente possa criar uma ampliação de escala que é necessário para o país, como eu mostrei, o problema da escala. Tá. Viviane, se você me permitir completar, usando inclusive um slide que você colocou aqui, eu acho que a força que a gente tem como empresários e empresárias é educar para votação. Você usou... os alunos estão despreparados para votar, especialmente quem não entra na escola, né? Ou quem não sai dela. Acho que a gente, por cultura, especialmente em momentos como a gente tem no país, de polarização, parece que a gente tem receio de debater política, porque se você vota em um e eu voto em outro, nós vamos ter conflitos, e parece que um precisa estar certo e o outro está errado. Eu vejo isso pelo ambiente de amigos, parece que se você fala que é isto, o outro está pensando naquilo, é capaz de se chatear, né? E isto é ruim, porque para o nosso nível de educação, de amadurecimento, a gente precisaria debater mais as ideias. E no nosso fórum, a gente debate pouco. Eu sinto isso, se debate muito pouco, e quando se debate, tem medo de dizer o que realmente você está pensando, e às vezes está totalmente equivocado, para que o outro apresente um contraponto. Então, o debate que a gente exercita nas ideias, estratégias e planos das nossas empresas, a gente não exercita para o país politicamente. Essa é uma mudança, esse é um advocacy grande que a gente precisa. Bom, em função do nosso tempo, a gente vai ter mais uma pergunta aqui presencial. Enquanto você recebe o microfone lá no fundo, vou fazer uma pergunta online que nós recebemos. Viviane, Franciele Carlos pergunta, como as famílias são envolvidas, né, nos programas, qual o papel dos pais, uma vez que, além do tempo na escola, é preciso haver um apoio na extensão do ensino? Os pais são extremamente importantes, porque quem educa são os pais e a escola. Então, quando se trabalha com a escola, é importante que a escola envolva as famílias, de maneira que todos os dois lados empurrem na mesma direção. Isso é possível fazer, tem muitos exemplos. Agora, isso não pode ser desculpa para a escola não fazer a parte dela, porque, historicamente, tem sido. A escola culpabiliza a criança e a família pelos maus resultados. Diz que a criança não aprende porque ela é pobre, porque ela vem de família desestruturada e, por isso, ela não aprende. É verdade. A criança brasileira é pobre e vem, na maior parte das vezes, de famílias desestruturadas. E, se esta é o dado da realidade, é para essa criança que a escola tem que servir, né? A gente não tem criança belga aqui, a gente tem criança brasileira, e a escola deveria ser feita para a criança brasileira, não para a criança belga. Então, isto não pode ser usado como desculpa. E os exemplos que eu mostrei aqui hoje, de Altamira, qualquer um desses aí, mostra que a criança, mesmo pobre, de família desestruturada, o pai preso, a mãe drogada, tudo isso, a criança aprende. Se a escola ensinar, a criança aprende, que nem a Paloma. A criança tinha 12 anos e era totalmente analfabeta. Teve que primeiro fazer o Se Liga, que era o de alfabetização, para depois fazer o Acelera, que era o de recuperação de vários anos perdidos em um ano. E essa criança, que era apagada, como a professora falou, meio já saindo da escola, virou aquela luz ali que queria ser advogada, e com certeza vai virar uma advogada, e ótima advogada, que ela já estava lá advogando ali a causa, né, da justiça. Olha o nível do raciocínio da criança, que ela não ia ser advogada de pessoa, de bandido. Entendeu? Então, assim, o potencial está ali, e a escola tem acesso a esse potencial. É tarefa dela desenvolver esse potencial e não se desresponsabilizar jogando nas costas da pobreza, da desestruturação da família,
porque a família só tem o que dar, o que ela tem. Se ela não teve, ela não tem o que dar. Então, a escola é o último recurso da criança. E ela não pode deixar de usar isso como desculpa, entende? Aquela criança, a mesma criança, a família dela não mudou, o nível de pobreza dela não mudou, o que mudou foi a escola, que passou a funcionar. Então, é possível, a gente já atendeu mais de 20 milhões de crianças nesses anos todos, e é assim que funciona. É possível fazer sem a criança, porque nós temos que esperar as crianças enriquecerem, as famílias enriquecerem para poder educar, o que é um contrassenso absurdo. Então, assim, é possível, sim, a despeito da família ser pobre ou X ou Y, tá? Se a escola funcionar, é óbvio que vai ser mais difícil com essas crianças. De fato, os indicadores mostram que crianças assim aprendem menos. É óbvio, elas vêm com zero bagagem. Mas se você dá um leite fraco, um leite diluído em água, aí que elas não vão sair dessa situação. Então, aí é que tem a diferença da escola. O efeito escola é que deveria fazer a quebra do elo da reprodução da desigualdade, que começa na escola. A desigualdade começa na escola. Então, você tem que, em vez de ser um reprodutor, a escola ser um reprodutor, ela deveria ser um quebrador, não existe essa palavra, um romper desta cadeia. Esse é o que eu quero dizer, tá? Obrigada. Vamos à nossa última pergunta da plateia. Bom dia. Viviane, muito obrigada, porque eu estou aguardando esse momento há 20 anos. Sou francesa, eu cheguei com uma cabeça e uma realidade totalmente diferente, e eu decidi passar da carreira universitária para a carreira empreendedora aqui no Brasil, vendo que tinha realmente muita coisa para fazer, replicando modelos que dão certo e trazendo maior eficiência. Eu sou o CEO do Lingopass, uma plataforma de capacitação em idiomas, nova residente do Learning Village. Eu queria só trazer um relato de como usamos tecnologia em benefício da equidade, porque deu certo. No ano passado, lançamos uma plataforma de capacitação em idiomas, usando o melhor da neurociência do coaching, replicando modelos que funcionam em outras áreas, para trazer para ensino de idiomas. Com isso, conseguimos desenvolver uma metodologia adaptativa em função do tipo de personalidade. Trouxemos, como primeiro caso, 150 jovens de 21 ONGs parceiras, todos em situação de vulnerabilidade, ganhando menos de 4 salários mínimos por família. Esses jovens começaram a correr um curso de inglês. E aí, olhando na plataforma, eles, ao mesmo tempo que eles iam se capacitando, a gente olhava quem corria mais, quem era mais engajado, e recrutamos para a nossa empresa 3 perfis, sem olhar se era feminino, masculino, se era negro, pardo, e, de fato, recrutamos 2 mulheres negras, que se tornaram, em menos de 15 dias, excelentes profissionais e que continuam conosco, e mais um homem que entrou para a carreira de tecnologia, ou seja, a tecnologia ela permite hoje, realmente, escolher, selecionar, independente de critérios, mas tendo um pool de partida que realmente segue traz esses grupos subrepresentados de repente. Qual foi o nosso problema no meio do caminho? Esses talentos de 18 a 29 anos, em 6 meses, estavam precisando sair do estudo, apesar de ter uma bolsa gratuita, para poder ter mais um emprego, além dos 2 ou 3 que eles têm. Então, enfrentamos essa dificuldade de eu estudo ou eu trabalho. Como empreendedor, usando tecnologia, o que nós decidimos fazer? Trabalhar o Learn to Earn. É novo, não temos ainda bases e, de repente, vai ser difícil, vai necessitar pesquisa, mas é algo que é isso que o empreendedor ele faz também. Ele olha onde fracassa para depois acertar. Então, eu queria relatar para dizer assim, muito obrigada. Eu cheguei de um país onde a gente tem tudo, a gente nem se dá conta de que a gente tem tudo. Eu nunca imaginei que eu participaria de um encontro onde, Viviane, você é mais cartesiana do que um francês, trazendo essa experiência aí, onde eu vejo muitas vezes só críticas, porque no Brasil muita gente critica. Política é diferente de educação. Não, a educação está no centro da política. Então, muito obrigada. Depois eu queria poder... Obrigada. Bom, infelizmente, nós não vamos ter mais tempo para as perguntas. Vou pedir mais uma vez uma salva de palmas para os nossos convidados.
Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui conosco. Altair, Roberto, Ricardo, Viviane, muito obrigada pela presença aqui conosco. Continuem com a gente aqui para o nosso encerramento aqui na nossa plateia, por favor. Muito obrigada mais uma vez por participarem e por compartilharem tantas informações inspiradoras e relevantes aqui para a gente nesse nosso encontro. Ressalto aqui a todos vocês as 650 pessoas que estiveram conosco ao longo dessa manhã e mais de 1.215 visualizações ao longo desse nosso encontro. Então, em nome da Deloitte e do Instituto Ayrton Senna, gostaria de agradecer especialmente a vocês, os nossos convidados e convidadas, pela presença, a vocês que nos acompanham virtualmente. Foi um privilégio estar com todos e todas nesta manhã. Nós esperamos, claro, revê-los e revê-las em breve nos nossos próximos eventos dessa série. Fiquem em contato com a Deloitte por meio das redes sociais, acompanhem também os conteúdos e os insights da maior organização de serviços profissionais do mundo sobre os temas que mais impactam as empresas, as carreiras, a sociedade, também através do website deloitte.com.br. Temos aqui atrás todas as redes sociais disponíveis para vocês, convidados a acessá-las, e também acompanhem as iniciativas do Instituto Ayrton Senna por meio das redes sociais e do website institutoayrtonsenna.org.br. Desejo a todos uma excelente semana, muita produtividade, saúde e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.